Ó, quem perdoa é Deus. Eu não perdoo. Jesus perdoa. Eu não perdoo. Hoje eu quero falar um pouco sobre o perdão. Por que perdoar? Lá no livro de Marcos, no capítulo 11, quero que você abra a sua Bíblia comigo. Marcos 11, do versículo 25 ao 26, Jesus diz assim: E, quando estiverem orando, perdoe os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. 26. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Grave essa afirmação de Jesus, né? Por que grave? Porque nós somos pecadores. E todas as vezes, né? Sempre nós erramos, falhamos, pecamos. Imagine então, quando a gente comete um erro, fala uma mentira, trata alguém mal, qualquer coisa. E nós vamos na presença do Senhor para pedir perdão. Deus, me perdoe por essa falha, por esse pecado. Nosso Pai, Ele perdoa, Ele nos ama, correto? Só que aqui no versículo 26, diz que se nós não perdoarmos os outros, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Quer dizer o quê? O meu perdão para com o meu próximo depende também do perdão de Deus para comigo. E aí é que a gente muitas das vezes se esquece. Às vezes eu vou na presença do Senhor: Pai, me perdoa porque hoje eu menti. Pai, me perdoa porque hoje eu deixei de fazer a sua vontade, eu te desobedeci. Só que naquilo que eu estou pedindo perdão para Deus, porque eu magoei o Senhor, eu entristeci o Senhor, né? Eu fui contra a vontade do Senhor, eu preciso perdoar alguém que também fez algo contra mim. Ou eu também preciso pedir perdão para alguém que eu fui falha com aquela pessoa. Como que o Pai, o nosso Deus vai nos perdoar quando nós temos falhas e faltas graves com o nosso próximo? Tudo isso que eu falei me lembra de uma certa parábola que o Senhor Jesus Cristo vai nos contar lá no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Jesus diz assim: Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa, os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu, por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Aqui é o que? Um rei chamou o empregado para acertar contas e ele devia ele muito dinheiro. Vamos colocar aí uma média que aquele empregado devia o seu chefe $1.000. E aí era um valor muito grande, aquele servo não tinha condições de pagar ele naquele momento. E aí ele se ajoelhou, pediu perdão: Não, por favor, me perdoa e eu vou te pagar tudo. E aí o rei se compadeceu dele e liberou ele, perdoou a dívida. Só que aí aquele servo, quando encontra um outro que estava devendo ele um valor bem menos, vamos colocar aí $10, um valor bem menos mesmo. Ele não teve compaixão dele, pegou ele pelo pescoço, sacudiu ele e falou: Me paga o que você me deve, porque senão você vai ver. E o amigo dele falou assim: Olha, eu não tenho como te pagar,
tem misericórdia de mim, quando tiver condição te pago. E ele não teve. E aí ele vai e manda ele pra cadeia até que ele pague ele. O rei certamente ficou sabendo daquilo, chamou ele de miserável e jogou ele na cadeia. Eu aprendo muito com essa parábola, porque nós somos assim. Se hoje eu e você estamos aqui, é graças a Jesus Cristo que morreu naquela cruz, derramou o teu sangue para nós lá, né? Por nós lá. Então, se nós estamos aqui hoje, graças à cruz, graças à obediência, o sacrifício de Jesus Cristo, que foi como um cordeiro, sem mancha, sem pecado, morrer por nós, pelos nossos pecados, pela minha dívida, pela sua dívida. Então, Deus enviou Jesus ao mundo para que, né, nós pudéssemos ter libertação, salvação. Deus, ele fez o que ninguém na terra poderia fazer. E o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele é incalculável, não tem um valor que pague isso. Nada que o ser humano, nenhum esforço que nós possamos fazer pode compensar ou pagar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E aí, nós, muitas das vezes, recusamos a dar o perdão ao próximo, sabendo que Deus enviou Jesus pelas nossas vidas, que Deus continuamente nos perdoa. A palavra fala que lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22 e 25, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O fato de eu e você não sermos destruídos, consumidos todos os dias, é a misericórdia do Senhor. É o amor que o Senhor tem por nós. Então nós temos que aprender uma lição. Que essa frase que Deus perdoa eu não pode existir nem no meio cristão e nem nos que não são cristãos. Isso é uma falha muito grave quando a gente decide não perdoar, sabendo que nós devemos perdoar o nosso próximo, a gente está falhando contra Deus. Por mais que aquele próximo tenha nos machucado, nos ferido. Jesus, ele vai dizer para Pedro, lá no versículo 21, um pouquinho acima do que a gente leu, Pedro chega até Jesus e diz assim, ó. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Gente, se a gente for fazer esse cálculo aqui, a gente tem que perdoar o nosso próximo a cada segundo. Porque a cada momento nós também pecamos e falhamos. Então, se eu e você chega diante de Deus, temos a coragem, a audácia de pedir perdão ao Senhor, nós também temos que perdoar o nosso próximo, aquele que nos magoa. Eu sei que muitas das vezes eu e você somos injustiçados, falam mal da gente, nos caluniam, fofocam, inventam mentiras, nos trapaçam, caímos em golpes. Eu quero deixar um breve comentário que aconteceu na minha vida. Houve uma fase da minha vida que eu estava vendendo roupa de academia, estava muito endividada, meu esposo se desfez de um bem que ele gostava muito, comprei algumas roupas de academia, não consegui vender. Depois eu achei um fornecedor muito interessante, o preço era bom, as roupas eram bonitas, e aí eu me empolguei, e aí eu fui, fiz o pedido, aquilo tudo, né? Peguei, fiz um investimento, não era tanto, mas no momento que a gente estava passando nas dívidas, nas dificuldades, era um valor bem significativo. Fiz ali o pedido e eu caí no golpe. Fiquei muito triste, sabe? Fiquei muito chateada, mas o Espírito Santo do Senhor ministrou no meu coração que eu deveria orar pela vida daquela pessoa. Muito forte. Eu tinha acabado de cair num golpe, estava endividada e eu liberei perdão. Eu pedi ao Senhor que abençoasse o caminho daquele homem ou daquela mulher e orei pela vida daquela pessoa, pedi ao Senhor que perdoasse ele, que livrasse ele do mal e que ele também não cometesse mais isso contra a vida de ninguém. E liberei o perdão. Eu sei que é muito difícil, às vezes você está passando por um momento que alguém te traiu, seu esposo te traiu, alguém está te caluniando, né? Você foi injustiçado, agredido. Você deve perdoar, não precisa ter vínculo com a pessoa, né? Se você foi agredido ou agredida, eu não quero dizer que você tem que perdoar e continuar com a pessoa. Você pode se desfazer desse relacionamento, se afastar dessa pessoa, mas distante perdoar. Eu sei que o perdão é difícil. Uma coisa que eu aprendi, e eu tenho sempre aprendido, é que o perdão, ele não é um sentimento. Às vezes as pessoas acham que o perdão é um sentimento. Eu olho para a pessoa, estou sentindo que eu devo perdoar. Não, o perdão ele é uma decisão. Você decide. E aí você vai diante do Pai, pede ajuda ao Espírito Santo de Deus. Olha, Senhor, envia o teu Espírito Santo para me dar força em nome de Jesus, para que eu consiga perdoar essa pessoa, porque essa pessoa me magoou.
Eu estou muito chateado com essa pessoa. E quando você decide perdoar, é o Espírito Santo de Deus que vai entrar em cena e é ele que vai te fortalecer. E é ele que vai te ajudar a liberar perdão para aquela pessoa. É algo contínuo. Você não simplesmente acorda hoje, ai, não sinto mais mágoa. Não é. Todos os dias é orar pelaquela vida. Todos os dias é clamar, Deus, me ensina a perdoar. Deus me ajuda a perdoar. Olha, a pessoa me magoou. Olha, a pessoa me difamou. Mas eu decido perdoar. Eu quero perdoar. O perdão é bom para nós. Foi comprovado, cientificamente falando, que a falta de perdão, você não perdoar, ela traz consequências para a sua saúde. Olha só que interessante. Esses sentimentos têm poder. No caso, o sentimento de ódio, mágoa, rancor, ele tem um poder de destruição. São capazes de desenvolver doenças psicossomáticas que nem imaginamos. Problemas cardíacos, úlcera, depressão, nódulos e até mesmo tumor. São doenças físicas que podem ter como origem a dificuldade de perdoar. É como se a pessoa implodisse, ou seja, explodisse de dentro dela mesma para não conseguir liberar perdão. Tem uma frase que todo mundo usa assim, ó: a falta de perdão nada mais é que você tomar um copo de veneno esperando que aquela pessoa que você não quer liberar perdão ou não perdoe morra. Você mesmo está tomando do veneno achando que é aquela pessoa que vai morrer, não é. A falta de perdão, ela mata nós, porque a pessoa, ela vive a vida dela como se nada tivesse acontecido. Na maioria das vezes, quando você ou eu sentimos raiva, rancor, mágoa de alguém, aquela pessoa muitas vezes nem lembra que a gente existe, não tá nem aí pra gente. E aí a gente vai se matando aos poucos, a gente vai tomando um copo de veneno aos poucos. Então hoje eu quero convidar você a clamar pelo Espírito Santo, a tomar primeiro essa decisão, porque o perdão não é um sentimento, ela é uma decisão. Olha, Deus, eu preciso perdoar, eu quero perdoar, mas eu não tenho forças, eu não tenho a capacidade, eu estou muito machucada, mas pela tua palavra, pelo que o Senhor Jesus Cristo escreveu aqui, eu quero perdoar. Eu creio que se você orar, eu creio que se você clamar o nome do Senhor com fé, fazendo essa oração verdadeiramente, o Senhor vai te ajudar. Para finalizar, lá no livro de Colossenses, lá no capítulo 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu falo isso muito com os adolescentes da minha igreja que eu lidero, que nós devemos suportar. A gente tem que amar, porque o segundo mandamento mais importante depois do primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar o teu próximo como a si mesmo. E também o apóstolo Paulo, ele abre um parêntese aqui, ó: suportem uns aos outros. Eu sei que é muito difícil, que assim, nós temos um jeito, as pessoas têm um jeito. Por que eu falei dos adolescentes? Porque eles estudam. Eles estão ali no ensino médio, alguns no ensino fundamental. Então, assim, são muitas pessoas, muitos sentimentos. Eles estão passando por uma fase de amadurecimento, crescimento. E é muito difícil. Uns são mais leigos, outros nem tanto. E trazendo isso pra gente, eu e você trabalhamos. Às vezes tem alguém na sua empresa que tá te estressando, alguém que tá passando a perna em você, né? Ou na faculdade, alguém que ri da sua fé, alguém que te ridicularize. Além da gente perdoar e além da gente amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, nós temos que suportar os outros. Mas a partir do momento que nós demonstramos amor pelo próximo, nós também estamos anunciando a palavra do Senhor. Cristo está resplandecendo em nossa alma. A palavra de Deus diz que Deus, ele é amor. A palavra do nosso Senhor vai dizer que ele é amor. Nós temos que andar diante do Senhor todos os dias, mais e mais, como o Senhor Jesus Cristo andou nessa terra. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, e nós também não devemos fazer. Então, hoje eu quero te encorajar. Se tem alguém na sua vida que você precisa liberar perdão, se tem alguém na sua vida que você precisa perdoar, se tem alguém na sua vida que você precisa pedir ao Senhor para tirar essa mágoa, vá diante do Senhor do jeito que você estiver. Não espere que esse sentimento passe, porque ele não vai passar, ele só vai crescer. A falta de perdão, a mágoa, é como mofo. Se você pegar uma laranja que já está mofando, que está com bololo ali, e colocar ela perto de outras frutas, automaticamente aquela fruta podre vai contaminar as que estão saudáveis. Esse é o mesmo sentimento da falta de perdão dentro da gente. Quando eu decido não perdoar e vou alimentando aquela mágoa, eu contamino outras pessoas e me contamino. Eu vou apodrecendo por dentro aos poucos. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele também não espera isso de nós. Porque se nós temos coragem de chegar diante do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados,
Que nós também tenhamos coragem e audácia de ir diante do Senhor e pedir que Ele nos fortaleça e nos ajude a perdoar aquele a quem também tem nos maltratado, nos magoado. Esse é o nosso canal, Caminho na Palavra. Eu sou a Marcele. É um prazer sempre estar fazendo esses vídeos para vocês, porque eu estou aqui direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. E eu aprendo também muito com as palavras que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração. Se for possível, eu gostaria que você se inscrevesse aqui, desse aquele joinha e compartilhasse esse conteúdo também. Porque compartilhando esse conteúdo, você vai estar evangelizando e o nome de Cristo vai estar sendo anunciado. Você vai estar sendo luz e bênção na vida de quem precisa. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo te acompanhe. Em nome de Jesus. Amém.